Fala galera, beleza? Então, discutir com vocês um pouquinho mais hoje o que a gente discutiu na aula do sábado, né? Que é aquela ideia de alguma coisa análoga a um contato de selo, né? Que é um termo que o pessoal do comandos elétricos está mais familiarizado, mas não tem nada de muito difícil não, pessoal. O que que acontece? A gente vai considerar uma situação aqui onde a gente tem três variáveis que elas são booleanas, ou seja, elas só podem valer 0 ou 1, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, tudo bem? A gente vai chamar essas três variáveis aqui de auxiliar, start e stop, tá? Essa variável auxiliar é a variável que de fato a gente vai estar se concentrando nela, e a variável start vai funcionar de modo que essa variável start é uma variável que serve para ligar essa variável auxiliar. Ou seja, essa aqui vai ser uma condição para que essa auxiliar vá para 1, vá para o valor ligado, para o valor lógico 1, tá? E a variável stop, ela vai ser uma variável que ela vai comandar auxiliar a ser desligada, tá? Então, quando start for verdadeiro, a gente quer ligar auxiliar. E quando a gente tiver stop igual a verdadeiro, igual a 1, a gente quer que auxiliar desligue, tá? Então, a forma de a gente fazer isso e digamos, né, mesmo que eu não esteja com start valendo 1, eu quero que o auxiliar permaneça em 1. E depois que eu der stop, mesmo que eu continue, não que essa condição deixe de ser verdade, eu quero que ele continue em 0. Ou seja, eu quero que o auxiliar ele tenha uma espécie de memória, tá? Sempre que eu usar uma ou outra dessas duas variáveis aqui, eu quero que o auxiliar se mantenha respeitando o último comando que ele recebeu, seja de start, seja de stop, tá, pessoal? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazendo uma estrutura que é assim, ó, auxiliar vai receber o ou, aqui é a lógica ou, tá, pessoal? Que a gente representa por esse símbolo aqui, tá? Que é aquela famosa barrinha que fica do lado do Z, né? Em cima da contrabarra ali, tudo bem? Então vai ser o ou entre auxiliar ou start. O que que significa, pessoal? Isso aqui vai ser verdade quer start seja 1 ou quer o auxiliar seja 1. Se qualquer um dos dois, ou eventualmente se os dois forem 1, isso aqui é avaliado para 1. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui vai dar 1 se eu apertar o start ou se o auxiliar já estiver valendo 1. Então, se uma das duas condições for verdadeira, pelo menos uma das duas, que as duas também podem ser verdadeiras, esse termo aqui dentro do primeiro parênteses é avaliado para 1, beleza? Do outro lado aqui, pessoal, a gente tem uma negação, tá? Tem um not aqui, que é exclamação, o not do stop. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se o stop valer 0, com a negação ele vira 1. Se ele valer 1, com a negação ele vira 0, tá? Então, supondo que eu não estou com o stop valendo 1, que o stop está valendo 0, que não veio esse comando, essa condição para desligar, o que vai acontecer, pessoal? Isso aqui vai estar avaliando para 1, certo? E aqui eu tenho a lógica E. A lógica E pede que esse daqui e esse daqui sejam verdades. Então, o resultado desse OU aqui e o resultado dessa negação, ambos têm que ser verdade para que AUX valha 1. Então, supondo que algo esteja inicialmente desligado, se eu venho aqui e faço start valer 1, o que que ele vai fazer? E não tem o stop, tá? Ele vai valer 1, 1 e 0 dá 1, aqui vai dar 1 também, porque a negação de 0 é 1, 1 com 1 vai dar 1. E aí o AUX começa a ser ligado. E aí quando ele está ligado, ele já garante que esse termo aqui vai dar 1 também, mesmo que eu solte ali, que eu deixe de manter como verdadeira a condição do start. Então, o que que vai acontecer? Esse comando aqui, essa variável, ela vai se auto-manter em 1, mesmo que a condição do start não esteja mais verdadeira, tá? Então, a gente usa a própria variável, a gente atribui à variável um valor que depende dela própria, certo? A gente faz aquilo que a gente já falou para vocês que chama de recursividade, para garantir que ele se mantenha naquele valor lógico que ele estava, certo? Só que aí ele está valendo 1. Se stop valer 1 aqui, a negação vai dar 0 e aí ele vai matar tudo isso aqui. Por quê? Porque se um termo do E vale 0, ele vai dar 0. Então ele mata isso aqui. Então se eu fizer stop valer
isso aqui para. E mesmo que ele deixe de valer, como o auxiliar vale zero e se start também vale zero, esse lado da expressão aqui agora vale zero. Então o AUX vai se manter em zero. Ou seja, pessoal, quando eu tenho uma estrutura desse formato aqui, o auxiliar ele vai se manter de acordo com o último comando que ele recebeu. Se for de start, ele vai para 1. Se for de stop, ele vai para 0 e ele se mantém no último valor de acordo com o último comando que ele recebeu. Vamos visualizar isso aqui, pessoal, num código aqui bem simples, tá? A gente está aqui com a gente está com dois botões aqui, tá, pessoal? Um botão 1, um botão 2, um LED, e a gente criou três variáveis aqui com os mesmos nomes que a gente utilizou lá no slide, tá? Então, start, stop e auxiliar. O que a gente está fazendo aqui, o que vocês já estão acostumados, né? Serial, pin mode aqui, botão 1 e botão 2 para input, o LED é output. E o que a gente está fazendo aqui, ó? Start recebe o digital read do botão 1, então esse botão aqui vai ser o nosso start, e o segundo botão vai ser o stop. E eu estou usando exatamente aquela expressão, ó, auxiliar é igual o ou entre auxiliar e start, feito o e com a negação do stop, certo? E aí a gente manda escrever no LED o valor de auxiliar, certo? Se auxiliar estiver valendo 1, o LED acende. Se auxiliar estiver valendo 0, o LED apaga. E depois a gente está botando aqui na serial o valor de todas essas variáveis. Vamos começar a analisar aqui, pessoal, o que vai acontecer, ó. Vou abrir aqui o monitor serial para vocês. Eu quero que vocês notem, ó, que inicialmente o auxiliar vale zero, tanto é que o LED está apagado. O start vale zero, porque eu não estou pressionando. E o não stop, tá? Que eu tô mostrando aqui, ó, o não stop. O não stop vale 1. Por quê? Porque eu não estou pressionando. Se eu pressionar o stop aqui, ó, a terceira coluna ali, ó, o terceiro valor vai para zero, tá? Por quê? Porque é a negação. Se eu aperto, ele vai para 1, a negação vai para zero, beleza, pessoal? Aí, olha só. Quando eu apertar o Start, vocês vão ver que esse cara aqui vai valer 1. E aí, ó, quando esse cara vale 1, o ou desses dois vale 1, e aí 1 e 1 vai dar 1 e vai ligar o auxiliar, ó. Vou fazer isso, ó. Pressionei, e aí não dá para ver porque foi muito rápido, tá? Mas enquanto eu estava pressionando, ó, ficou 0, 1, 1, e no instante seguinte acendeu o LED. Por quê? Porque o auxiliar vale 1. E agora, ó, eu não preciso mais estar segurando aqui o start, por quê? Porque o auxiliar já vale 1, então ele está se autossustentando ali em 1, tá? O único jeito de desligar agora é se eu apertar o stop, por quê? Porque aqui vai valer 0. Quando isso aqui vale 0, ele vai matar aqui, porque tem um e o E ele pede que os dois lados sejam verdadeiros. Então, a hora que eu apertei aqui o stop, ele vai desligar. Beleza? Isso aí, pessoal, de novo, ó. Apertei o start, ele ficou ligado. Apertei o stop, ele ficou desligado. Beleza, pessoal? Esse tipo de lógica, galera, ele é muito importante e ele aparece em várias aplicações. Uma aplicação que eu vou destacar com vocês aqui é o que a gente chama de controle on-off com esterésio. O que acontece, pessoal? Imagina o seguinte, tá? A gente quer fazer um controle de temperatura aqui, né? A gente vai ligar aqui esse rosinha aqui, quando ele está aqui no alto é o aquecedor ligado, aqui embaixo desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, beleza, pessoal? Então a gente está ligando e desligando o aquecedor. É um controlezinho com termostato, tá? Que a gente vai lá e diz, se está muito frio, liga o aquecedor. Se está muito quente, desliga. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele vai subindo a temperatura. Quando ela chega num determinado valor aqui, por exemplo, a temperatura desejada, ele desliga o aquecedor. E a temperatura ela tem uma certa inércia ali, né? E aí começa a esfriar de novo. Só que ele não, o que que ele faz, pessoal? Ele não liga imediatamente assim que a temperatura cai daquele valor desejado. Ele espera um pouco mais. Por que isso, pessoal? Porque caso eu ficasse ligando na mesma temperatura, poderia acontecer de eu ficar ligando e desligando muito rápido, tá? Quando eu simplesmente tenho uma pequena ultrapassagem, aí já desliga, aí ele rapidamente cairia de novo. Aí eu teria que ligar de novo, aí ele passaria um pouquinho, aí desligaria.
Então, para evitar de o nosso sistema ficar ligando, desligando, ligando, desligando o aquecedor, ah, normalmente o que que se faz? Se faz essa ideia de dar uma margem aqui, uma tolerância. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que ele liga aqui, que ele desliga quando atinge 50 graus, mas ele não liga de novo assim que abaixa de 50 graus. Ele liga, por exemplo, quando abaixa de 48. Então ele tem ali uma margem de 2 graus Celsius, tá? Essa margem a gente chama de esterese, tudo bem? Isso fica mais claro se vocês pensarem, por exemplo, em aplicações práticas disso. Quando vocês têm lá a geladeira de vocês, ou um ar-condicionado, que não seja uma geladeira ou um ar-condicionado inverter, né? O que que acontece, pessoal? Eles não ligam e desligam exatamente assim que a temperatura abaixa de determinados valores. Tem uma tolerância. Por quê? Para não ficar ligando e desligando o compressor muito frequentemente, tá? Então deixa ele um tempão ligado, aí o negócio fica bem gelado, aí desliga o compressor, a temperatura vai subindo, aí quando ela sobe um tanto, aí que liga o compressor de novo, para não ficar estressando o nosso equipamento, tudo bem? Então, isso daí, uma outra aplicação legal disso, por exemplo, se vocês pensarem em iluminação, né? Então, normalmente a fotocélula, né, os nossos relés fotoelétricos ali que a gente usa para automatizar a iluminação artificial, normalmente eles também têm uma tolerância ali, uma esterese. Por quê? Porque senão naquele horário ali que está escurecendo, ele podia ficar apagando, acendendo, apagando, acendendo, apagando, acendendo, até a luz do dia baixasse o suficiente para que ele ficasse aceso constantemente, tá? Então, ele é necessário muitas vezes quando a gente implementa um controle que é desse tipo que só liga e desliga o nosso sistema, o nosso atuador, o nosso equipamento, é importante a gente botar uma tolerância. E uma forma de fazer isso é com aquela estrutura que a gente acabou de ver de um contato de selo, tudo bem, pessoal? Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo disso, certo? Então, vamos dizer que aqui a gente tem um ventilador, tá? É o mesmo exemplo que vocês já fizeram, vocês já montaram, vocês brincaram de fazer isso aqui, tudo bem? A gente tem aqui um ventilador, certo? Que está representado por um motorzinho, um sensor de temperatura, transistor, parará, aquilo que vocês já conhecem, tá? O que eu tenho no código aqui? Estou criando o motor, estou salvando a leitura aqui do sensor, depois vou converter em tensão, depois vou converter em temperatura. Tudo isso aí a gente já fez e vou criar três variáveis de novo, auxiliar, start e stop, tá? Eu estou mantendo esses nomes, pessoal, para ficar bem claro o que está acontecendo, mas de novo, tá? Eu poderia dar qualquer nome aqui, poderia ser azul, vermelho, e amarelo, poderia ser laranja, manga e morango, tudo bem? Então, o nome que vocês quiserem dar para isso aqui, tá? Mas eu vou manter aux, start e stop para vocês fazerem uma relação do que a gente está falando mais cedo, tá? Então, olha só. A gente tem aqui, a gente define o motor como uma saída, tá? Porque a gente vai mandar um sinal elétrico aqui no nosso transistor e começa a serial aqui. E o que que acontece, pessoal? Olha só, a gente vai fazer a leitura do sensor, vai converter ele aqui para temperatura. Tem esse menos 50 aqui porque esse sensor aqui é o TMP36, que é diferente do LM35 que vocês estão utilizando no curso. E aqui, pessoal, o start, ele, nesse caso aqui, ele não vai ser a leitura de um botão, ele vai ser uma comparação. Então, estou fazendo uma comparação aqui. Ó. Lembra que comparação no C retorna a um booleano, tá? Então, vou comparar aqui. A temperatura é maior do que 50, isso aqui vai avaliar ou para 0 ou para 1. Se a temperatura estiver acima de 50, vai valer 1, porque é verdadeiro. Se a temperatura estiver abaixo de 50, vai valer 0, porque é falso. E o stop, pessoal, vai ser temperatura menor do que 45 graus. Ou seja, pessoal, olha só, a nossa condição de ligar o ventilador é se a temperatura estiver acima de 50. Mas ele não desliga exatamente quando chega em 50, para evitar ali que, tipo, só por causa do ruído do sensor, ele fique chaveando, ligando, desligando, ligando, desligando, estressando o nosso equipamento. Pelo contrário, a gente vai dar uma margem aqui de 5 graus. Então ele só vai desligar, ele vai ligar quando atingir 50 graus, mas ele só vai desligar quando abaixar até 45. Aí depois ele vai, supõe que a temperatura vai esquentar de novo, até chegar nos 50, liga o ventilador, aí refresca até os 45. E aí ele vai ficar sempre orbitando aí nessa faixa de temperatura, beleza, pessoal?
Então, seria essa a ideia, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Usando aquela estrutura, ó. Auxiliar é igual o ou entre start e auxiliar e o não stop, certo? Então, se a temperatura for maior do que 50, ele vai ligar o auxiliar. E o auxiliar vai se manter ligado, mesmo que a temperatura abaixe de 50, até que a temperatura abaixe de 45, porque aí essa condição aqui vai se tornar vai se tornar falsa, e aí vai matar o auxiliar vai para zero, beleza, pessoal? Então, e a gente vai escrever o valor no motor aqui com digital write do auxiliar. Então, se o auxiliar for zero, motor desligado. Se o auxiliar for um, motor ligado. Beleza, pessoal? Vamos botar isso aqui para rodar, então, para vocês visualizarem o que está acontecendo. Então, ó, temperatura baixa aqui, ó, 25 graus. Aí o nosso sistema foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando. Ó, passou de 45, ainda não ligou. Passou 49, 52. Beleza, ligou. Aí subiu mais um pouquinho a temperatura, veio abaixando, veio abaixando, vai abaixando. Pessoal, abaixou de 50, tá? Ó, tá em 46, mas ele só vai desligar quando abaixar de 45. E quando abaixar de 45, o stop vale 1, ó. Desligou. Por quê? Porque abaixo de 45, o stop vale 1. Portanto, não stop vale 0 e qualquer coisa E0 é 0. Tudo bem, pessoal? Então, ó, de novo, ó, passou dos 45, não ligou. Por quê? Porque ele só liga nos 50. Então, só quando ele subir aqui, ó, que ele vai desligar. Então, a gente tem essa esterese, essa faixa de tolerância aqui fatuando no nosso sistema. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aí? Então, o que que eu quero de vocês? Vocês vão fazer para mim, pessoal, para testar essa ideia, fazer a mesma lógica de uma faixa de tolerância, ou seja, do controle com esterese, para evitar que a iluminação fique apagando e acendendo continuamente. Então, vocês vão montar aquele mesmo circuitinho que vocês montaram com LDR e um LED, tudo bem? Tomando a decisão ali de ligar o LED se tiver escuro, só que agora eu quero uma tolerância ali. Então, vocês vão definir ali, né, um nível de escuridão ali para ligar o LED e um outro nível para desligar ele, tudo bem, pessoal? Para evitar esse rebote aí que o LED fica ligando, desligando, ligando, desligando enquanto tá ali naquele horário que está escurecendo, beleza, pessoal? Então, era isso aí que a gente tinha para contar para vocês. Bons estudos e até mais!